Olá, essa é a nossa terceira aula sobre a equação geral da circunferência. Nas aulas anteriores, nós vimos um pouco da teoria de como se encontra a equação geral da circunferência a partir do desenvolvimento dos quadrados da equação reduzida da circunferência. Vimos também alguns exemplos de como encontrar a equação geral da circunferência, sendo conhecidos o centro e o raio, e vimos também como determinar o raio de uma circunferência a partir do método da comparação. Hoje nós prosseguiremos nossos estudos com a resolução de mais alguns exercícios. Então, nós estamos estudando a equação geral da circunferência. Antes de nós começarmos a resolução dos exercícios, vamos relembrar qual é a forma algébrica da equação geral da circunferência. Então, a forma algébrica é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. É importante nós termos em mente essa equação geral da circunferência. Ela é um pouco grande, mas é de fácil memorização. A partir do momento que a gente sempre vai usando na resolução dos exercícios, fica simples de memorizar. Então, vamos à resolução do exercício número 4. Determine as coordenadas do centro e o raio das circunferências, cujas equações são: letra A, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a zero. Para nós determinarmos o centro e o raio de uma circunferência, quando são dados a sua equação geral, nós vamos usar um método chamado método da comparação. Então, a primeira coisa é observar a sua equação e perceber que ela está escrita na forma geral. Então, nós vamos escrever a forma geral da equação, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Como o próprio método já diz, nós vamos comparar essas equações. A primeira coisa a observar é que ela tem sempre que estar começando com x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, por exemplo, se tivesse assim, 10x ao quadrado mais 10y ao quadrado, antes de fazer a comparação, eu teria que dividir toda a equação por 10 para depois fazer a comparação. E assim com qualquer outro número, tá bom? Então, eu tenho sempre que estar começando com x ao quadrado mais y ao quadrado para iniciar a comparação. Essa equação que foi dada no exercício já está iniciando com x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente já vai partir para a comparação. Eu vou pegar essa parte que tem x da forma genérica e comparar, né, com a equação que o exercício me deu. Então, daqui eu chego na equação menos 2ax igual a menos 2x. A segunda, nós vamos pegar o menos 2y e igualar com a parte que tem y, no caso, menos 4y. Então, menos 2y igual a menos 4y. E o restante da equação, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, será igual ao termo independente, que é aquele que não tem x. No caso, é o número menos 4. Pronto, descobrimos aqui 3 equações, agora nós vamos resolvê-las. A primeira coisa a fazer é multiplicar a equação por menos 1, para poder retirar esse sinal de igualdade aqui. Então, temos que 2ax é igual a 2x. Nós vamos cancelar o x, esse 2 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, a será 2 dividido por 2, o valor de a é 1. Na segunda equação, vamos fazer a mesma coisa, multiplicar por menos 1. Então, teremos que 2by é igual a 4y.
Novamente, aqui dá para cancelar os y, passamos o número 2 dividindo, b é 4 dividido por 2, o valor de b é 2. Sabendo que a vale 1 e b vale 2, vamos substituir os valores nessa terceira equação. Então, no lugar do a, substituo por 1 ao quadrado. No lugar do b, substituo por 2, 2 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a menos 4. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4, menos o r ao quadrado igual a menos 4. Vamos conservar o menos r ao quadrado e o menos 4. 1 mais 4 dá 5, 5 positivo. Ao passar para o segundo membro, troca o sinal. Então, menos 5. Menos r ao quadrado é igual. Menos 4 menos 5 dá menos 9. Variável negativa multiplica novamente por menos 1. Alteramos o sinal da igualdade de novo. Então, passamos o quadrado para o segundo membro. O inverso da potência é a raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós descobrimos que os valores de A é 1, B é 2 e R é 3. Então, logo, as coordenadas do centro são 1 e 2 e o raio é igual a 3. Pronto, resolvemos o exercício A. Nós vamos fazer o mesmo cálculo, um cálculo semelhante, né? Para fazermos a questão B. Também vamos determinar as coordenadas do centro e do raio. A equação B, neste caso, foi x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x, menos 4y, menos 15 igual a 0. Então, já sabemos que para encontrar o centro e o raio, nós vamos usar o método da comparação. Então, primeiro vou escrever a forma algébrica da equação geral da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a 0. Vamos agora fazer a comparação. Então, veja que já está começando com x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a primeira parte está ok. Agora, vamos comparar a parte que tem x. Veja que aqui nós temos a igualdade menos 2ax igual a menos 6x. A parte que tem y, no caso menos 2by, será igual a quanto? Menos 4y. Então, menos 2by igual a menos 4y. E os termos independentes aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, será igual a esse elemento que não tem incógnita aqui na equação, que no caso é o número menos 15. Pronto, descobrimos as três equações, vamos resolvê-las. Então, primeira coisa, multiplicar por menos 1. Ficamos com 2ax igual a 6 positivo. 6x. Cancelamos o x, né? Então, a será 6 dividido por 2. Qual que é o valor de a, então? 3. Aqui a mesma coisa, vamos multiplicar por menos 1. Então, ficamos com 2by igual a 4y. Podemos cancelar o y. Então, b será 4 dividido por 2. O valor de b é 2. Sabemos que a vale 3, b vale 2. Vamos substituir na terceira equação. Então, temos que 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 15. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, menos r ao quadrado igual a menos 15. Conservamos o menos r ao quadrado e o menos 15. 9 mais 4 dá 13. 13 positivo. Ao passar para o segundo membro, muda o sinal, 13 negativo. Então, menos r ao quadrado é igual menos 15 menos 13, menos 28. Vamos multiplicar por menos 1. Então, r ao quadrado é 28 positivo. R será raiz quadrada de 28.
28 não tem raiz exata, então nós vamos resolver fatorando 28. 28 dá para dividir por 2, dá 14. Por 2 dá 7. Por 7 dá 1. Lembrem-se que quando a gente fatora, nós agrupamos os termos iguais, né? De 2 em 2 para facilitar a nossa decomposição. Então, olha, esse número 2 aqui se repetiu 2 vezes. Então, vou escrever 2 ao quadrado e o 7 uma vez só. Isso quer dizer que raiz de 28 é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado vezes 7. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso cortar o índice com expoente. Então, esse número 2 sai do radical e o 7 não tem expoente para cancelar, continua ali dentro do radical. Isso quer dizer que raiz de 28 é equivalente a 2 raiz de 7. Essa é, então, a medida do nosso raio. Logo, nós podemos concluir que o centro dessa circunferência tem as coordenadas 3 e 2 e que o raio mede 2 raiz de 7. Essa é a resolução do exercício B. Vamos mais a um exemplo sobre a determinação do centro e do raio de uma circunferência. A partir do método da comparação, nós vamos resolver. Então, veja aqui que nós temos na letra C a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 10y igual a 0. Então, olhando para essa equação, a gente percebe que ela está no formato geral, embora ela esteja um pouco menor do que as anteriores. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que algum dos elementos vale 0, tá bom? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado igual a 0. Essa é a forma algébrica da equação geral da circunferência. Veja que já está começando com x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos para a comparação. A parte que tem x será comparada com a parte que tem x nessa equação. Veja que eu não tenho a incógnita x, eu tenho x ao quadrado. Serve? Não, não serve. Tinha que ser x. Então, isso quer dizer que menos 2ax será igual a 0. Agora, eu vou comparar a parte que tem y com a parte que tem y aqui. Então, temos que menos 2y é igual a 10y positivo. E agora, o restante da equação, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, será igual ao termo independente. Quem é o termo independente? É aquele que não tem incógnita. No caso aqui, a gente não tem este número. Significa que eu vou igualar essa parte a 0 também. Então, nós temos 3 equações para serem resolvidas. Nós sabemos que, numa multiplicação para o resultado dar 0, significa que uma das variáveis é 0. Então, dessa menos 2ax igual a 0, nós já podemos concluir que o valor de a é 0. Nessa segunda equação, eu vou multiplicar por menos 1. Então, ficamos com 2by igual a menos 10y. Então, troca o sinal. Quem é negativo fica positivo, quem é positivo fica negativo. Agora, podemos cancelar os y's e passar o número 2 dividindo. Então, menos 10 dividido por 2. Qual que é o valor de b? Menos 5. Agora, já sabemos que a vale 0, b vale menos 5. Vamos substituir na equação. Então, temos 0 ao quadrado, o b, que é menos 5 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a 0. 0 ao quadrado dá 0. Menos 5 elevado ao quadrado dá 25 positivo. Menos r ao quadrado igual a 0. Vamos isolar o menos r ao quadrado. O 25 que está positivo vem para o segundo membro, então muda o sinal, fica menos 25. Variável negativa multiplica por menos 1. Então, r ao quadrado é igual a 25 positivo. Passamos o quadrado para o segundo membro. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5.
Prontinho, descobrimos que o centro dessa circunferência tem coordenadas 0 e menos 5 e que o raio dessa circunferência tem medida 5. Essa é a resolução do exercício C da questão 4. Agora, nós vamos resolver uma última questão que caiu na prova do Enem alguns anos atrás. Essa questão é uma questão bastante interessante porque ela engloba muitos dos conteúdos que nós estudamos anteriormente. Coordenadas cartesianas, parábola, equação da circunferência. Então, é uma questão bastante interessante, vamos resolvê-la. Exercício 5. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas x e y e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos numéricos, 1, 2, 3, 4 e 5, como se segue. Então, no conjunto 1 é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. O conjunto 2 é a parábola de equação y igual a menos x² menos 1, com x variando de menos 1 a 1. O conjunto 3 é o quadrado formado pelos vértices menos 2 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 2 e menos 2 e 2. O conjunto 4 é o quadrado formado pelos vértices 1, 1, 2, 1, 2, 2 e 1, 2. E o conjunto 5 é o ponto 0, 0. A seguir, o professor representa corretamente os 5 conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados, medindo uma unidade de comprimento cada, obtendo uma figura. Qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Então, observem que em cada alternativa eu tenho nas malhas quadriculadas uma figura representada pelo professor. Então, veja que todas as figuras têm uma circunferência, tem os quadradinhos, que são a representação dos olhos, tem o pontinho aqui marcado no centro do plano cartesiano, que seria a representação do narizinho, e temos a boca, que é uma parábola, com a concavidade voltada para cima ou para baixo. O que nós devemos fazer aqui é observar qual dessas figuras seria a representação desses conjuntos numéricos que o professor disse aqui na questão. Então, nós vamos analisar um por um desses elementos, tá bom? Então, a primeira, número 1, é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Então, vamos analisar esse item 1 aqui, né? Então, vejamos que o item 1 é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Vejam que essa equação aqui é uma equação da circunferência e ela está escrita no formato reduzido, que é aquela equação que nós estudamos no capítulo passado. Qual que é a forma da equação reduzida da circunferência? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Como nós vimos na aula de hoje, para determinar o centro e o raio de uma circunferência, nós usamos o método da comparação, tanto na equação reduzida da circunferência, quanto na equação geral da circunferência. Então, nós vamos comparar essa parte que tem x com essa parte que tem x. Então, ficamos com x menos a ao quadrado igual a x ao quadrado. A parte que tem y menos b ao quadrado, com a parte que tem y aqui, y ao quadrado. E o r ao quadrado será igual a 9. Para resolver aqui, nós vamos cancelar os quadrados, cancelar os x. Não sobrou nada no segundo membro, o que quer dizer que o valor de a é 0. Aqui, para cancelar os y e os quadrados, descobrimos que b é 0. E aqui nós vamos passar o quadrado para o segundo membro. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, nós descobrimos que essa circunferência
tem o centro 0, 0 e que o raio é 3. Vamos voltar ali nas figuras desenhadas pelo professor, né? Nas figuras desenhadas, vamos observar aqui. Essa primeira figura está no centro 0, 0. Todas elas, vejam só, todas as figuras estão com centro no 0, 0. Porém, essa aqui tem raio 9. Essa também tem raio 9. E nós descobrimos no nosso cálculo que o raio é 3. Então, significa que pode ser a letra C, a letra D ou a letra E. A e B já estão descartadas, observando a medida do raio. Então, agora, a gente vai pensar nas possibilidades de que pode ser a C, a D ou a E a questão correta, tá bom? Então, A e B estão descartadas. Vamos para o segundo conjunto. O que ele diz no segundo conjunto? É a parábola de equação y igual a menos x ao quadrado menos 1, com x variando de menos 1 a 1. O que nós vamos fazer aqui neste item 2? No item 2, ele disse que eu tenho uma parábola de equação menos x ao quadrado menos 1. Toda vez que a gente tem aqui o expoente, né, 2, significa que nós temos aqui uma equação do segundo grau, portanto, vai dar uma função do segundo grau, portanto, vai dar uma parábola. Uma parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Como é que eu sei a concavidade da parábola? Observando o sinal que acompanha a variável que está ao quadrado. No caso aqui, ele é negativo. Sendo negativo, significa que a minha parábola tem a concavidade voltada para baixo. Se fosse positivo, voltada para cima. Então, o que significa que a letra C está descartada, já que a boquinha é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, pode ser que seja a letra D ou a letra E. Mas vejam que as bocas aqui, ou seja, as parábolas dessa figura, estão em posições diferentes. Uma está aqui em cima, outra está aqui embaixo do eixo X. Então, uma dessas opções é a correta. Nós vamos analisar, né, como seria isso. Para isso, a gente vai olhar a variação do exercício, que ele disse que x varia de menos 1 a 1. Então, para x valendo menos 1, nós vamos substituir na função. Então, na onde tiver x, eu substituo por este valor, menos 1. Eu vou ficar com menos 1 ao quadrado, menos 1. Conservo o sinal negativo, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1. Então, esqueci de colocar o y aqui, vamos colocá-lo. Então, o y será menos 1 dá menos 2. O que significa isso? Que para quando o valor do x é menos 1, o y é menos 2. Isso é muito importante para a gente analisar a posição lá no gráfico. E depois nós vamos olhar para x valendo 1 positivo, né? Então, aonde tiver x nessa equação, substituo por 1 positivo. Então, fica menos 1 ao quadrado menos 1. Veja que esse sinal negativo aqui é da equação. Então, ele não está elevado ao quadrado, vai continuar negativo. 1 ao quadrado dá 1, menos 1. Então, descobri que menos 1 dá menos 2. Esse é o valor do y. Então, qual par ordenado eu tenho aqui? Para quando x vale 1, o y vale menos 2. Vamos olhar agora na nossa equação, tá bom? Lá na nossa figura. X menos 1, y menos 2. Veja aqui que quando x foi menos 1, o y foi 1. E quando x foi 1, o y foi 1 também. Então, não é a letra D. Vamos analisar a letra E. Quando x foi 1, o y foi menos 1, o y foi menos 2. Muito bem. E quando x foi 1, o y foi menos 2 também. Então, será a alternativa E a correta. Mas vamos só terminar de analisar os outros conjuntos para a gente confirmar.
Então, o item 3 diz: é o quadrado de vértices menos 2 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 2 e menos 2 e 2. Isso é um dos olhinhos. Então, veja só, menos 1 e 1 está aqui, menos 2 e 1 está aqui, menos 1 e 2 está aqui, menos 2 e 2 está aqui. E o item 4, 1 e 1 é essa posição, 2 e 1 é essa posição, 2 e 2 é essa posição, 1 e 2 é essa posição. E o último, ponto 0, 0, que é a origem. Portanto, nós podemos concluir que a alternativa correta é a letra E. Os conjuntos numéricos representados pelo professor são representados por essa figura da letra E. Nós encerramos aqui o nosso estudo sobre a equação geral da circunferência. Essa também é a nossa última aula do semestre. Eu espero que vocês tenham ótimas férias, se cuidem, cuidem dos seus familiares e nós nos encontramos no próximo semestre. Fiquem com Deus.